Eu gostaria de pedir ao nosso amado ministro e à nossa amada pastora que, por favor, coloquem o tema da mensagem na transmissão, também aqui no telão, para os irmãos. E o tema é o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Amém? O aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Abra tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 13. Efésios 4, versículos 11 a 13, diz a palavra do nosso Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, o Senhor nosso e Deus nosso, o Deus a quem nós nos prostramos, rendemos a Ti, Senhor, honras e glórias. Entregamos a Ti o louvor, a adoração, porque somente a Ti pertence, Senhor. E neste momento, queremos, Senhor, de todo o nosso coração, ouvir a Tua voz, sermos instruídos por Ti, Senhor, através da Tua santa e bendita palavra, pela revelação que vem do Teu Santo Espírito ao nosso espírito. Queremos nos alimentar. Queremos, Senhor, sermos fortalecidos na força do Teu poder, através da Tua palavra, alimentando a fé, dom de Deus, que está em nosso espírito. Por isso, mais uma vez eu lhe peço, com toda a humildade, Senhor, com temor e santo tremor, e Tu conheces, Pai, conheces bem o meu coração, e sabes, ó Deus, como estou aqui neste altar, com pleno entendimento do compromisso que está sobre a minha vida, da responsabilidade que está sobre mim, Pai, e por isso eu lhe peço, pois sem Ti eu nada posso fazer. Eu lhe peço, Deus, para que, ao abrir dos meus lábios, sejam ouvidas as Tuas palavras, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Aquilo que, de fato, o Senhor deseja que as Tuas ovelhas ouçam de Ti, Senhor. Que haja, Pai, o aperfeiçoamento dos santos. Que haja, Senhor, a edificação do Teu corpo, a edificação do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Que a Cristo vive e possua, ó Deus,
cresça em sabedoria, cresça em maturidade e cumpra, Senhor, que venha desempenhar o seu serviço com excelência, com louvor, com glória, entendendo, Senhor, o seu chamado, para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do teu santo nome, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque somos a tua igreja, Senhor, a igreja da graça de Deus, a igreja santa, sem rugas, sem mácula, a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, a noiva que está sendo ataviada para se encontrar com seu noivo. Assim eu oro, Pai, para que tudo que o Senhor determinou para esta noite se cumpra na vida daqueles que estarão ouvindo esta mensagem. Que o teu Espírito, Senhor, se mova entre nós e realize em nosso meio a tua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita, para louvor, honra e glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém. E os que oraram comigo, digam: a Jesus toda a glória. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada e querida esposa, pastora Daniele, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, perdoados e perdoados para sempre, aqueles que receberam o selo para o dia da redenção, foram batizados e batizados para sempre, têm os seus nomes inscritos no livro da vida e são chamados por Deus de ovelhas, são chamados por Deus de bom perfume de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, sacerdócio real, nação santa, famílias benditas do Senhor. Igreja, nós servimos, nós adoramos, nós louvamos, nós exaltamos, nós glorificamos ao Deus da Bíblia. Ministro, um pouquinho mais de grave, por favor. Nós glorificamos ao único e soberano Deus, o Deus cujos atos são maravilhosos, suas obras extraordinárias. O nosso Deus é grandioso, é o Deus tremendo, que está no controle de tudo e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Ao Senhor Jesus seja a honra e a glória para todos sempre. E a igreja diga amém, amém e amém. O apóstolo Paulo, ele relata no versículo 11 de Efésios 4, que ele mesmo, o Senhor, instituiu 5 ministérios que são essenciais para o aperfeiçoamento da igreja. E isso até a consumação dos séculos. Eu não sei você, mas eu já ouvi de muita gente, de crentes, que hoje o Senhor não concede ninguém mais para apóstolo. Eu já ouvi de crentes que o apóstolo era somente para o tempo do Senhor. Foi somente para aquele tempo. E nós podemos entender que o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, o Senhor, concedeu
Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E isso nós entendemos que é para o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se isso fosse somente para os dias do Senhor, este aperfeiçoamento, este desempenho do serviço, esta edificação do corpo de Cristo, seria somente para os dias do Senhor. Amém? Porém, nós entendemos que a igreja, ela vai existir na face da terra até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando ele virá para arrebatar a sua igreja. Então, os 5 ministérios são essenciais na vida da igreja. São essenciais para produzir a unidade e a maturidade da igreja. A perfeição dos santos. Nós somos uma igreja que dizemos que nós temos que ser perfeitos. Aqui nós não dizemos, como dizem aí fora, porque ninguém é perfeito. Não é? Usando de desculpa para continuar errando. Usando de desculpas para continuar com má conduta, com má postura. Não, aqui nós hoje somos melhores do que ontem, amanhã seremos melhores do que hoje, porque aqui nós seguimos para a perfeição. Aqui nós temos o ensinamento vindo do alto, vindo do Espírito Santo, para nos levar a esta perfeição, a esta maturidade que o Senhor deseja da sua igreja. Então, na obra de Deus, nada é deixado a critério humano. Nada é humano na obra, no serviço cristão. Na igreja verdadeira, na igreja de Cristo, nada é humano. Jesus é o cabeça da igreja. O Espírito Santo é quem executa o mover dentro da igreja e ele mesmo concede dons. Para quê, pastor? Para que a igreja cresça. A tarefa da proclamação do Evangelho, a direção da igreja e o ensino são dádivas de Deus. São dons que Deus concedeu à sua igreja. Então estes 5 ministérios são a base da igreja. São também os chamados guardiões da igreja. Estes 5 ministérios são os guardiões da igreja. A Bíblia Sagrada nos mostra a importância de sabermos identificar uma voz profética e também um falso profeta. Porque nos dias de hoje, o que mais nós podemos ver são os falsos profetas se levantando, com a palavra de Deus, pregando a mentira. Em Jeremias 23, Jeremias 23, versículos 16, 18 e 29 a 32, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro.
Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amados, eu oro com temor e tremor quando eu peço ao Senhor para que Ele use os meus lábios. Porque eu bem sei como o Senhor vê aquele que diz, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse. Eu vivi nesse meio. Eis que te digo, o Senhor manda te dizer, e o Senhor não está mandando nada. Tu serás não sei o quê, tu farás não sei o quê, e o Senhor não está falando nada. São profetadas, chamadas de revelações. Amados, há muitos que falam de si mesmos e não é Deus a falar. Os guardiões da igreja levam a igreja à maturidade, fazendo com que as ovelhas de Cristo venham a discernir o certo e o errado. Tenham a capacidade de identificar o que é sagrado. Assim como rejeitar a mentira e as leviandades que levam ao erro. Então nós podemos entender e perceber como o povo de Deus anda aí fora, no erro. A maioria do povo de Deus hoje anda no erro. Por quê? Muitos ministérios não aceitam os 5 ministérios constituídos por Deus, não aceitam o apostolado, dizem que apóstolo não existe. E a Bíblia diz que existe para o aperfeiçoamento. Então, a partir do momento que uma igreja diz que apostolado não existe, ela é impossível chegar à perfeição. Amém? Porque o apostolado e todos os outros que o Senhor diz que Ele mesmo concedeu, existe para levar a igreja ao aperfeiçoamento, à edificação do corpo de Cristo. Então, o que existe e precisa, é necessário, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. É necessário numa igreja. O ministério, para ser verdadeiro e ter a capacidade de levar o povo de Deus ao aperfeiçoamento, à edificação do corpo de Cristo, tem que ter esses 5 ministérios. Amém? A igreja está entendendo? Em 1 Timóteo 3, versículos 1 e 2, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, o pastor, amado, aquele que pastoreia as ovelhas de Cristo, ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ser mestre no ensino para levar os santos ao aperfeiçoamento. Então, na casa de Deus, na obra do Senhor, existem estes ministérios e também existem o quê? O diaconato e o presbitério. Os diáconos e os presbíteros.
que fazem parte desta instituição chamado igreja, e nós chamamos aqui de corpo ministerial. Em 1 Timóteo 3, versículos 8 a 10 diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então aqui, amados, neste texto, entra uma situação onde eu errei muito. Eu não me envergonho de dizer, porque eu estou num processo de crescimento e de aperfeiçoamento, assim como você está. E eu errei muito nesta questão. Eu confirmei consagração neste altar de quem não era para ser consagrado. Eu fui precipitado em relação ao ministério de louvor. Subiu a este altar para louvar quem não era para estar aqui louvando. E graças a Deus, amado, o Senhor tirou essas pessoas daqui. Porque eram pessoas que contaminavam com veneno a obra de Deus. E hoje nós podemos contemplar uma paz dentro da igreja. Hoje nós podemos viver de forma diferente o compromisso, desempenhar de forma diferente o nosso serviço dentro da casa de Deus. E daqui para frente, enquanto não houver a intervenção de Deus, não houver a sinalização nítida do Senhor, ninguém será consagrado neste altar. Porque é muito triste errar com a obra de Deus. E eu tenho pedido ao Senhor que eu não quero mais errar. Sou passivo de erros, mas eu não quero mais errar. Eu quero daqui para frente ter muitos motivos de riso, não é? Como diz a palavra que nós teremos. Então, por isso, nós temos que ter esta maturidade. Os ministérios precisam levar os santos ao aperfeiçoamento. Então, quando estes santos chegarem a este aperfeiçoamento, a esta maturidade de fato, aí então serão separados para o altar. Em Efésios 4, 12 e 13 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, há muitos crentes espalhados pelo mundo que não fazem ideia do que seja isso que você aprende aqui através deste altar. Há muitos crentes, amados, que não sabem, não conhecem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque a medida da fé, ela foi repartida a cada um de nós. É uma medida perfeita. E agora, por esta medida perfeita de fé, nós devemos nos aperfeiçoar. Nós devemos ser perfeitos para o desempenho do serviço na obra de Deus. Em Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes,
pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o homem natural, ele possui uma fé natural. E os reconciliados possuem a fé dom de Deus, a fé sobrenatural. Então, quando não há edificação do corpo de Cristo, pelos ministérios que ele mesmo concedeu, o povo não sabe o que fazer. O povo, amado, eles não chegam à perfeição, eles não são perfeitos. Eles vivem com seus medos, eles vivem com suas dúvidas, como se ainda não fossem salvos. E aquele que é aperfeiçoado, ele tem o pleno conhecimento. Ele diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele diz, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Ele diz, uma vez batizado, batizado para sempre. Ele diz, eu tenho o selo da redenção, eu sou predestinado em amor. E nada muda isso. Então Cristo é o cabeça da igreja, ele é o fundamento, e através dos ministérios, ele mesmo aperfeiçoou os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja é de Deus. Os ministérios são de Deus. Os dons são de Deus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, a minha participação é zero. Todos nós somos ministros de Deus. Diga graças a Deus. E a nossa participação é zero. É zero. Como diz a palavra, importa que ele cresça e eu diminua. Em 1 Coríntios 1, versículo 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, amados, a igreja é de quem? Do apóstolo Miguel Ângelo? Da bispa Solange? Do pastor Emílio? De quem é a igreja? É de Deus. E nós estamos inseridos neste plano de Deus. Nós fomos colocados por Deus para desempenhar um serviço. Olha lá o versículo 12 de Efésios 4. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço. Então há um serviço. E você foi convocado para esse serviço. Amém? Nós somos os trabalhadores. Nós estamos aqui para trabalhar para Jesus. Amém? Em João 9, versículos 1 a 4, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha, igreja. O Senhor diz, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou.
É necessário fazer a obra de Deus. É necessário obedecer a tudo o que ele diz. Então, quando ele diz é necessário, ele não diz assim, olha, se você quiser. Ou se você não quiser. Ele não diz, olha, se você puder. Ou se não puder. Ele também não diz, se você gostar. Ou se você não gostar. Ele diz, é necessário. Então nós devemos viver, igreja, este aperfeiçoamento. Nós devemos desempenhar bem o serviço que ele nos confiou. Sabe por quê? Porque é muito triste, amado, um crente que não abre a boca para falar de Jesus para ninguém. Eu comentava isso com o nosso diácono Ricardo essa semana. O Senhor nos chamou, nos salvou, fez esta obra maravilhosa na nossa vida, para quê? Para levarmos a outros. E onde o Senhor me colocar, ali Ele quer me usar. Ele precisa de mim? Não. Ele é soberano, Ele não precisa de mim. Mas Ele determinou assim, que a obra da salvação na vida das ovelhas vai se manifestar através da igreja. Então eu preciso entender isso. Que eu não posso me cansar de falar de Jesus. Eu não posso, amado, sabe, escolher para quem eu vou falar de Jesus. Eu não posso. É muito triste, amado, pessoas, sabe, estar numa igreja e ninguém sabe que ela é crente. A pessoa fazer parte de uma igreja evangélica e ninguém sabe que ela é crente. Pastor, eu já estou há 10 anos na igreja. No meu serviço, ninguém sabe que eu sou crente. Que mal para você. Porque o Senhor nos confiou algo. A palavra diz, olha, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A igreja está aqui, amado, para preparar você. O altar está aqui para preparar você, para aperfeiçoar você, para você desempenhar o seu serviço. E entender que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Mas é necessário que a igreja se mova. Eu não sei se nós temos aqui ainda na livraria os cartões da igreja. Temos cartões? Temos algum tipo de panfleto? Temos ainda panfletos? Sabe por quê, amado? Porque isso precisa estar na tua bolsa, não aqui na livraria da igreja. Isso tem que estar na tua bolsa, na tua carteira, e não aqui na livraria da igreja. Por quê? Porque quando você falar de Jesus para alguém, você vai dizer, faça uma visita na minha igreja. Está aqui o cartão com os horários de culto. Porque há um serviço, amado. Eu não sei você, mas eu, quando esta graça me alcançou, transformou a minha vida. Transformou a minha família. Transformou a minha casa. Me trouxe alegria, me trouxe paz. Me trouxe vida abundante. Eu não sei você, mas eu sim. Eu desejo isso para as pessoas. Eu desejo, porque o amor de Cristo habita em mim. Eu desejo para aqueles que estão em sofrimento. Ovelhas do Senhor. Mas pastor, como é que eu sei se é ovelha, amado? Deus sabe se é ovelha. Lance a semente. Se for terra fértil, ela vai dar fruto. E se não for, sacuda o pó dos seus pés,
se vire e vá lançar a semente em outra terra. Então você está em uma igreja, amado, que de fato lhe aperfeiçoa, lhe dá sabedoria, lhe dá conhecimento. Sabe, que transmite à tua vida as palavras de Deus. Não é as palavras do pastor Emílio, não são as palavras do apóstolo Miguel, não são as palavras da bispa Solange, são as palavras de Deus. É aquilo que sai da boca de Deus. Então você não é alimentado aqui com mentiras e leviandades que levam ao erro. Não. Aqui você é aperfeiçoado para executar o serviço, como Deus deseja que seja executado. É necessário que façamos as obras com entendimento. Eu disse para o diácono, eu falei, o povo legalista pensa que eles têm que resgatar almas do inferno. Não. E que Deus precisa deles. Não. Deus não precisa. Mas Deus quer o seu povo com a vida transformada pela fé em Cristo Jesus através da graça. Da graça de Deus. Então nós somos cristãos, nós fomos salvos por Jesus, comprados pelo seu sangue, Ele nos buscou, Ele nos atraiu e nos revelou a sua graça. E agora nós devemos trabalhar. Pastor, o senhor vai colocar um fardo sobre... Não é fardo. Trabalhar para Jesus não é fardo. Nunca foi. É fardo para quem não quer trabalhar para Jesus, não é? Então, para quem ainda talvez não teve a vida transformada por Ele, então não tem sentido trabalhar para Jesus, não é? Até porque que testemunho vai dar? Porque, amado, eu vou dizer, quando eu falo de Jesus para alguém, a primeira coisa que eu começo falando é do meu testemunho de vida. Do que Jesus fez na minha vida. É o que eu começo a falar, olha, Jesus transformou a minha vida. Ele me buscou num lamaçal de pecado, de imundície. Ele me tirou do terreno do inimigo. Ele me salvou. Não havia mais esperança para a minha vida. Então eu começo dando o meu testemunho, porque eu sou grato a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Eu tenho uma dívida com Deus. Então isso me alimenta a quê? A querer falar de Jesus. Falar de Jesus. Então, o Salmo 40, versículo 7 e 8 diz: então eu disse, eis aqui, estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha, falar da graça de Deus, amado. Anunciar o Evangelho. Isso deve ser a nossa maior alegria. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. Se o Senhor onde Ele me colocar, ouça, amado, onde o Senhor te colocar, Ele quer que você fale. Seja para um médico, seja para um engenheiro, seja para um doutor, seja para um juiz, para quem for. Um governante, para quem for. Se o Senhor lhe conceder a oportunidade, você não pode deixar de falar da graça de Deus. Nem que você diga assim, olha, graça e paz da parte daquele que vive. Você já evangelizou, sabia? Você saudar alguém com a graça e com a paz. Desta forma, você já evangelizou, você já lançou uma semente. Porque se é ovelha, algo no interior dela
vai acontecer. Ela vai tremer. Ela vai sentir algo diferente. Estão entendendo? Em João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Para isso você está aqui. Você está nesta terra, respirando, com vida. Para quê? Para fazer a tua vontade? Para correr atrás dos teus ideais? Para correr atrás dos teus objetivos? É? Em primeiro lugar, é isso? E sim, para fazer a vontade daquele que te enviou. Isso tem que estar em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Crê nisso? Então, eu vou dizer que com tão pouco tempo de ministério, amado, porque eu me considero um pastor com pouca experiência. Porque o que dá experiência na nossa vida é o tempo. Para tudo. Para tudo. Entenda isso. A experiência você adquire com o tempo. E vão fazer 8 anos que eu estou aqui neste altar pregando a graça de Deus. Fazem 10 anos que eu fui consagrado a pastor. E eu tenho muito pouca experiência. Adquiri muito pouco. Tenho muito para adquirir. Creio que o Senhor vai me permitir muitas coisas ainda para eu ser cada vez mais um pastor experiente. Amém? Mas olha, em tão pouco tempo de ministério, amado, o quanto que eu tive que suportar. O quanto eu tive que suportar. Quanta reprovação, sabe? Quanta murmuração, quanta rebeldia, quantos levantes, quantos ataques, quantas críticas. Então, olha, o Salmo 69, versículo 9 diz assim, olha, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. A vida de um pregador, ela não é fácil. Mas ainda que sejamos injuriados, ouça, importa é que as pessoas saibam e conheçam o Deus o qual nós servimos. Importa que o nosso patrão saiba quem nós somos. Importa que o nosso empregado saiba quem eu sou. Importa que as pessoas que estão à minha volta saibam quem eu sou. Servo de Cristo. Servo do Deus vivo. Esses dias atrás, eu fiz uma compra pela internet. E o vendedor, eu tinha lá no cadastro o número do meu telefone, o vendedor entrou em contato comigo pelo WhatsApp. E ali nós trocamos algumas mensagens, né, e a compra já havia sido efetuada, estava tudo correto. A gente só estava alinhando ali algumas situações que ele fez questão, por ser um produto já usado. E ele quis então mostrar, fez um vídeo, mandou pelo WhatsApp e tal. Ok. E por fim, só para você entender, por fim ele disse assim, você é cristão? Eu não disse absolutamente nada. Eu simplesmente conversei com ele, uma conversa não muito longa pelo WhatsApp. E por fim ele disse, você é cristão? Eu disse, sim, sou cristão, servo de Jesus Cristo e seu discípulo. Aí ele, glória a Deus, eu percebi no teu jeito de falar, percebi no teu jeito de se comunicar. Ele falou, eu também sou
mas estou afastado da igreja. E ali eu pude lançar uma semente. E se a terra for fértil, essa semente dará o seu fruto para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? As pessoas à nossa volta precisam saber quem nós somos. Disse ao diácono Ricardo: evangelize. Se necessário for, use alguma palavra, fale alguma coisa. Se essa pessoa estivesse perto de mim, ela ia olhar para mim, ela ia saber que eu sou cristão. Eu não ia precisar falar nada. E pela conversa, ela identificou que eu era um cristão. Então, meus amados, nós temos um serviço para desempenhar, um serviço para fazer em prol do reino. Amém? E nós estamos inseridos neste serviço. Nós somos chamados, nós fomos... como que eu vou dizer aqui? Você foi contratado. A carteira já está assinada pelo teu patrão. Amém? O nome dele é Jesus. E agora nós precisamos trabalhar. Ainda que sejamos injuriados. Ainda que sejamos, caluniados, criticados, apedrejados. Nós fomos chamados para fazer a obra. E onde Deus nos colocar, é necessário pregar o reino. Seja para quem for, fale da salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Não tenha vergonha, amado, de convidar as pessoas. Pastor, mas eu convido a pessoa, fala isso, fala aquilo. Amado, continue falando, continue convidando. Continue. Continue. Não se intimide. Não se deixe intimidar por nada. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer nos calar. Porque quanto menos vierem para a graça, mais ele tem domínio. Quantos irmãos nossos legalistas estão indo para um monte numa hora dessa? Estão aí numa campanha de jejum. Estão aí fazendo os seus sacrifícios da vida e vivendo uma vida, uma desgraçada. Como era a minha antigamente. Uma vida desgraçada. Porque quando o Filho de Deus está separado da graça de Deus, é isso. Ele tem uma vida desgraçada, separado da graça. Está entendendo? É isso que é ter uma vida desgraçada. É ter uma vida separada da graça de Deus. Porque quando a pessoa ouve, ela fala, nossa, olha palavrão que ele está falando. Mas não estou falando nada, eu só estou falando de uma pessoa que vive separada da graça. Ela é uma pessoa desgraçada. Amém? Tá claro? Então, João 9,4 diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então diga, é necessário. É necessário. Amém? É necessário fazer as obras. E enquanto é dia. E o que é isso, pastor? Enquanto eu tenho fôlego. Enquanto eu respiro. Porque logo, né? Nós cremos que nós vamos ter a longevidade, mas vai chegar esta noite para cada um de nós. É onde nós não poderemos mais trabalhar. É onde não haverá mais possibilidade de fazermos. E outros farão. Então, enquanto nós estamos aqui com a oportunidade de fazer, nós não podemos desperdiçar isso. Porque depois não adianta falar, por que eu não fiz mais? Por que eu não me empenhei mais? Por que eu não me doei mais? Aí já é tarde. A noite chegou para você e aí você não vai poder realizar mais nada. Em Juízes 5, versículo 7, nós estamos indo para a reta final, diz assim, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Ouça. Deus pode te levantar por mãe de muita gente. Deus pode te levantar por mãe de muitas famílias.
Porque você conhece a história. Débora foi um instrumento nas mãos de Deus para salvar o povo de Deus das mãos do inimigo. Então você pode se levantar por mãe de muitas pessoas que estão nas mãos do inimigo, de pessoas que estão sofrendo hoje, de pessoas que estão sendo oprimidas, que estão em dores, em tristezas, em aflições e angústias. A palavra na terra fértil, amado, ela dá o seu fruto. Semeie, como eu disse, torno a dizer, se a terra não for fértil, sacuda o pó dos seus pés, vire-se e vá semear em outra terra. Mas não deixe de semear. Não deixe de semear. A noite vai chegar para todos nós. As obras nós podemos realizar enquanto há fôlego de vida em nós. Depois, não podemos realizar mais nada. Em Eclesiastes 8, versículo 8 diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Teve uma presidente que queria estocar o vento, né? É que ela não conhece a palavra de Deus, porque se ela conhece, ela já ia saber que não tinha como, né? Olha lá, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nenhum de nós temos o poder deste dia. Vai chegar para todos? Sim, vai chegar para todos nós. Então, enquanto eu tenho fôlego de vida, eu preciso me empenhar para que este aperfeiçoamento se manifeste na minha vida, para que eu desempenhe o meu serviço com perfeição. Porque, amado, e é assim, não é me empenhar por causa do galardão. É me empenhar por aquilo que ele fez na minha vida. É me empenhar por aquilo que eu sou devedor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E para aqueles que trabalham para Ele, haverá uma recompensa. Haverá um galardão. Então nós não podemos ser os interesseiros. Aí eu vou fazer porque eu quero galardão. Não posso. O galardão será a consequência do desempenho do meu serviço aqui na terra. Amém? Todos que executarem, que desempenharem esse serviço, conforme Deus deseja, todos receberão este galardão. Em Eclesiastes 9, 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então é agora. É neste momento. É neste tempo que a igreja precisa entender o seu chamado. A mentira tem seduzido a muitos. A mentira tem arrastado a muitos filhos de Deus para a ruína, para o erro. A maioria do povo de Deus tem vivido mentiras e leviandades, tendo uma vida destruída pela maldição da lei, tendo uma vida consumida, pessoas vivendo às margens das bênçãos de Deus, uma vida infeliz pela falta do conhecimento.
E nós não podemos e não devemos nos calar. Amém? Eu digo e repito, a vida de um pregador não é fácil. Eu estou aqui como uma figura pública. Eu estou aqui neste altar sendo a minha imagem e a minha voz aqui sendo transmitida para o mundo. Mas eu sei a quem eu estou servindo neste altar. E por mais que eu seja injuriado, criticado, apedrejado, apontado, a verdade de Cristo está em mim. Eu não abrirei mão desta glória. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que esta graça fez na minha vida. Eu sei o poder que tem esta palavra que é pregada neste altar. E é o desejo do meu coração que ela alcance a todas as ovelhas de Cristo. E vai acontecer isso através da minha vida e da tua vida. Não se cale, abra tua boca e fale. Fale com ousadia. Permita o Espírito Santo lhe usar. Há muitas situações de pessoas que Deus coloca à tua volta, à tua frente, e que é para você falar. É para você anunciar. É para você dizer que há uma esperança, que há uma saída, que há uma solução. E esta solução é a Bíblia Sagrada, a revelação da graça, as 14 epístolas de Paulo, a nova e eterna aliança. Então, mais uma vez eu repito. Os cartões da igreja e panfletos da igreja não são para ficar na livraria. É para estar dentro da tua bolsa, dentro da tua carteira. E quando você pregar, você dizer, está aqui o endereço da minha igreja, os horários e dias de culto. E foi lá que a minha vida foi mudada. Foi lá que a minha vida foi transformada. Foi através desta igreja que Jesus mudou a minha história. Seja bem-vindo e faça o que é necessário. Porque é necessário que façamos a obra do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, por mais esta noite em Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu ensinamento, pela revelação. Te agradecemos, Senhor, por nos fazer chegar este conhecimento que gera em nós o aperfeiçoamento, para que venhamos desempenhar o serviço na Tua casa, na Tua obra, para o Teu reino, com maturidade, Senhor, com entendimento, reconhecendo, Deus, que tudo é para Ti, Senhor. Tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é por meio de Ti. Eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela Tua graça. Te agradeço, Senhor, por este altar. Te agradeço por esta igreja que o Senhor levantaste na cidade de Pau Sul. Te agradeço, Senhor, por nos conduzir ao Ministério Cristo Vive. Te agradeço pelos nossos líderes maiores, Senhor, o apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana. Te agradeço pela nossa bispa Solange e nosso bispo Rai Brant.
Aqueles, ó Deus, que o Senhor tem usado como instrumentos nas tuas mãos para trazer, ó Senhor, este aperfeiçoamento, esta edificação do teu corpo. E nós queremos, Senhor, chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do teu nome. Chegar, Senhor, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o desejo do nosso coração, Pai, ser uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que de fato manifesta, Senhor, e realiza as tuas obras, aquilo para o qual foi levantada nesta terra. Entendemos, Jesus, que nós estamos aqui para realizar a tua vontade, não a nossa. O Senhor nos enviou para realizar a tua vontade. Aleluia, aleluia. Nós fomos enviados do céu, não para fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos enviou. Que isso, Pai, seja verdade na vida dos teus filhos. Que isso seja verdade na vida desta igreja. Tu sabes, ó Deus, o quanto me agrada fazer a tua vontade. O quanto me agrada, Senhor, pregar a tua palavra. Tu sabes, ó Deus, aleluia, do fogo que arde no meu coração, de falar da tua palavra, de falar do teu nome, Jesus. Tu conheces, ó Deus, o meu espírito. Tu conheces, Senhor, a verdade e a sinceridade que habita em meu coração. Eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Eu te exalto, Senhor. E eu desejo, Pai, realizar para ti, Senhor, o serviço com perfeição. Realizar para ti, Senhor, esta obra com a perfeição. Dando ao teu povo, Senhor, o conhecimento, a revelação, a maturidade, o poder e a autoridade que vem de ti. Dentro do meu coração, Senhor, está a tua palavra. No rolo do livro está escrito a meu respeito. No rolo do livro está escrito a respeito da tua igreja, Jesus. Está escrito a respeito dos teus filhos, aqueles que tiveram os olhos, o coração iluminados, para hoje viverem esta graça maravilhosa. Senhor, que todos entendam, que todos compreendam a necessidade de se fazer a tua obra. Não que o Senhor precise, porque o Senhor não precisa. O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de nenhum de nós. Mas assim o Senhor determinou, pela tua soberana vontade. E eis-os aqui para lhe obedecer. Eis-os aqui, Senhor, para nos submeter à tua vontade e teu querer. A minha oração, Pai, é que esta igreja frutifique para ti. A minha oração, Pai, é que esta igreja, este lugar, frutifique para ti. Que seja quebrado, Senhor, todo empecilho, todo obstáculo, toda fortaleza, Senhor, seja destruída da mente daqueles que têm recebido a boa semente deste altar, através
das tuas ovelhas, Senhor, que tem evangelizado por aí afora. Os teus filhos, Senhor, que tem pregado insistentemente, Senhor, que tem pregado, Deus, de forma contínua. Os seus filhos, ó Deus, que não têm se calado, que não têm se cansado de pregar, de falar da tua graça, de anunciar a verdade que liberta. Senhor, nós oramos agora para que toda barreira caia por terra, que toda fortaleza na mente seja destruída, toda sofisma, toda altivez, que estas ovelhas tuas, predestinadas por ti, para viverem a tua graça, que elas se rendam, assim como nós um dia, Senhor, nos rendemos à tua verdade, nos rendemos ao conhecimento, e hoje estamos aqui prosseguindo para a perfeição. Que as tuas ovelhas, Senhor, os nossos irmãos que estão aí fora sem este conhecimento, numa vida de dor, numa vida de sofrimento, numa vida de maldição, vivendo casamentos infelizes, vivendo relações infelizes, sem terem um sentido na vida. Senhor, tu sabes, ó Deus, que nós temos pregado, tu sabes, ó Deus, que nós temos anunciado, temos proclamado a tua graça, e o desejo do nosso coração é ver, Senhor, estas vidas, estas pessoas te servindo, te adorando na tua graça, Senhor, no único e verdadeiro evangelho. E assim eu oro, Pai, juntamente com a tua igreja, crendo no milagre, crendo, Senhor, numa grande manifestação do teu poder em favor dos teus filhos, em favor das tuas ovelhas. É por eles que eu oro, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que tu conheces e tu sabes onde estão, e que já ouviram a tua voz. Já ouviram, Senhor, a tua voz. Que elas te sigam no caminho da verdade e que frutifiquem para ti. Em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém e amém e amém. Glória a Deus.